Vou agora mostrar como desenhar secções que resultam da interseção de um plano com um cubo. Esta é uma pergunta comum nesta matéria. Geralmente é dado um cubo com 3 pontos e dizem para desenhar a secção que resulta da interseção do plano que passa nestes 3 pontos com o cubo. Bom, isto nem sempre é fácil de fazer e eu aconselho então seguirem um determinado conjunto de regras que eu vou agora aqui falar. Portanto, a primeira coisa que eu acho que devem fazer é unir pontos que se encontrem na mesma face. Nós vamos olhar para a figura e pontos que estão na mesma face vamos logo unir, porque se o meu plano passa neste ponto e neste, no laranja e no azul, então ele vai formar aqui nesta face este segmento, que será já um lado da minha secção, ok? Isso é então obrigatório, em primeiro lugar. Depois, devemos traçar linhas paralelas nas faces paralelas, ok? Faces, claro, que tenham pontos. Por exemplo, eu tenho aqui esta linha, poderia traçar uma linha paralela na face de cima, que é paralela ao chão, porque tem lá um ponto onde a secção passa. Se não tivesse pontos, não iria desenhar, ok? Portanto, traçar linhas paralelas nas faces paralelas que tenham pontos. Vamos já ver na prática como é que isto se faz. E em terceiro lugar, que serão os casos mais difíceis, é quando não for possível aplicar o ponto 1 e o ponto 2, por vezes não é, teremos que recorrer a linhas auxiliares. Como eu digo, este é um passo um pouco mais difícil, mas vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Antes de passar à resolução deste exercício, eu vou apenas dar 3 dicas importantes, ok? Primeira dica é a seguinte: os segmentos que nós vamos unir na figura estão sempre contidos nas faces do cubo, ok? É proibido eu unir unir 2 pontos passando pelo interior do cubo. Por exemplo, eu nunca poderia unir este ponto laranja com o preto, porque passaria pelo interior do cubo, ok? Todas as linhas, portanto, que eu vou utilizar para unir pontos terão que estar nas faces do cubo, ok? Proibido passar pelo centro do cubo, ok? Pelo centro, não, pelo interior, vá. Não poderemos ter segmentos a passar no interior do cubo. Depois, dica número 2, é preciso ter um cuidado ao ver o enunciado. Eu falo aqui deste exemplo, por exemplo, o ponto preto poderemos considerar que está no teto da figura, mas também poderíamos considerar que está na parte de trás, na face lá de trás, ok? Esta é uma situação que terá que estar clara no enunciado. Portanto, esta dica é apenas para não nos precipitarmos, temos que ler com atenção o enunciado, porque se lemos assim na diagonal sem perceber muito bem o que diz, na nossa cabeça, eu posso considerar que o ponto preto está no teto, mas depois no enunciado não estava a considerar que estava no teto e estragaria tudo, ok? Portanto, ter cuidado com estas situações. Os pontos não terão que estar obrigatoriamente nas arestas, podem estar pelo meio das faces e, portanto, o desenho pode então criar este tipo de ilusão. Podem estar em mais do que uma face. Vamos então ao enunciado, ver com atenção o que é que diz lá, porque isso terá que ser claro, não é? Porque eu poderia resolver este exercício sendo o ponto preto pertencendo ao teto, ou poderia também resolver o exercício se o ponto preto pertencesse à face lá do fundo, ok? Portanto, ter um cuidado com estas situações. E a última dica que eu digo é, ao unir, portanto, linhas que não sejam visíveis, vamos fazê-las a tracejado, ok? Só assim o desenho começa a ter, portanto, um aspecto mais real e não nos baralha tanto. Portanto, linhas não visíveis que passam lá, então, no cubo, não é? Este está numa face, mas está a passar lá dentro, e então eu colocaria a tracejado esta linha. Bom, vou então passar a resolver o exercício, seguindo os passos que eu já falei anteriormente. Primeiro vou ter o cuidado de ver se dá para unir pontos que se encontram na mesma face. Depois irei tentar traçar linhas paralelas nas faces paralelas que tenham pontos. E se não for possível, irei ter que fazer linhas auxiliares. Vamos então ver. Neste caso, desenha a secção obtida no cubo pela interseção do plano que passa nos 3 pontos, considerando que o ponto preto se encontra na face superior do cubo. Portanto, aqui estamos a assumir que o ponto preto está no teto, ok?
Bom, vamos então ver o primeiro passo. Eu vou aqui fazer o primeiro passo. Consigo unir aqui pontos que estão na mesma face? Consigo. Então é isso que vou fazer, ok? Vou logo unir e já tenho uma linha. Bom, e agora passo ao ponto 2. Eu tenho, a minha figura está com nesta situação e eu vou ver se consigo unir mais pontos na mesma face. Isso não é possível. Eu não tenho mais pontos na mesma face para unir. Então, vejo o segundo passo. Será que eu posso fazer linhas paralelas em faces paralelas? Posso, porque eu tenho um ponto numa face paralela a esta. Reparem, eu estou aqui no chão. A face paralela ao chão é o teto e eu no teto tenho lá um ponto. Então posso fazer uma linha paralela à que eu tenho aqui em baixo que passe no ponto, ok? Porque nas faces paralelas, se passar lá a secção, as linhas formadas nessas faces também terão de ser paralelas, ok? E portanto poderia com uma régua e esquadro facilmente faria aqui uma linha paralela a passar naquele ponto, ok? Bom, e aqui continuo a pensar, será que agora já tenho mais 2 pontos nas mesmas faces? Bom, por acaso não, mas poderia acontecer, ok? Depois de eu fazer uma linha paralela, se calhar já ficaria com 2 pontos na mesma face e voltava a unir. Mas não é o caso, eu fiz a linha paralela, obtenho aqui este ponto e este, novos, né? Mas não consigo unir com nenhum na mesma face, não consigo. Então vou ter que recorrer aqui a linhas auxiliares. Esta é a parte então um pouco mais complicada, eu vou aqui dar uma breve descrição, mas depois só no exemplo é que vão perceber melhor. Nas linhas auxiliares o que é que eu tenho que fazer? Prolongar um segmento e uma aresta do cubo que se intersetem. Bom, o que é que quer dizer isto? Por exemplo, prolongar este segmento, ia prolongá-lo aqui para este lado, e prolongava esta aresta e cruzava-se, não é? Poderia fazer isso para este lado, também posso fazer para aquele, ok? Tanto faz, desde que eu encontre um segmento que já tenha desenhado na figura e prolongue esse segmento e prolongue uma aresta e eles se cruzem, já serve, ok? Eu vou então aqui mostrar, eu vou fazer o prolongamento deste segmento, prolonguei aqui esta aresta e eles cruzam-se neste ponto. Bom, e isto serve para quê? Este ponto onde se intersetam estas duas linhas auxiliares servem para eu encontrar o ponto onde vou ligar aqui nesta aresta. Porque reparem, o vértice azul eu teria que ligar aqui a um ponto desta aresta, não é? Que pertencesse a esta face. Mas eu nesta face não tenho cá nenhum. Mas reparem uma coisa, como este ponto pertence a esta aresta, ele também pertence ao plano que contém esta face, onde está o azul. Eu, se imaginar aqui uma parede, não é? Uma parede assim aqui na lateral, este ponto desta interseção está nessa parede. Então o que eu vou fazer é uma linha daqui do azul até aquele ponto de interseção e depois marco aqui nesta aresta o pontinho onde eles se cruzam, ok? Portanto, resumindo, eu prolonguei uma linha que já tinha, prolonguei uma aresta do cubo que a intersetasse e obtenho ali um ponto auxiliar que eu vou utilizar para fazer uma linha nova, ok? Aqui assim, vai ter com aquele ponto e eu assim tenho a certeza que estes pontos são todos complanares, portanto o azul, o preto e estes dois aqui novos que surgiram, ok? Estão todos no mesmo plano. E agora, reparem, posso voltar ao início. Eu já criei estas linhas auxiliares, portanto, descobri aqui 2 pontos novos. Este já estava descoberto, não é? Descobri este ponto novo e agora vou ao início. Será que... eu tenho a minha situação nesta posição, não é? Será que eu agora já consigo unir 2 pontos na mesma face? Reparem, aqui já tenho 2 pontos na mesma face para unir. Ok? Então é isso que eu vou fazer, vou ver se dá para unir pontos na mesma face, dá sim senhor, vou unir, ok? Voltamos ao início sempre que fazemos as linhas auxiliares, deixa lá ver se agora já consigo unir. E agora faço a mesma pergunta, será que nesta situação eu consigo unir 2 pontos na mesma face? Bom, agora já só me faltam aqui estes 2, não é? Estes 2 não estão na mesma face, então não consigo, este primeiro passo não dá. Será que dá para recorrer ao segundo passo, que tem a ver com as linhas paralelas em faces paralelas? Vamos ver. Reparem que esta face aqui da frente, que tem aqui um ponto por onde passa a secção, é paralela à de lá atrás. E eu lá atrás já tenho uma linha. Já tenho esta linha. Então posso desenhar nesta face da frente uma linha paralela àquela
que passe neste ponto laranja, ok? Da mesma maneira que posso desenhar aqui nesta face lateral, esta que está aqui deste lado, uma linha a passar neste vértice que seja paralela a esta, porque esta face também é paralela à que está deste lado, ok? E ficaria então com o seguinte, iria fazer esta linha que é paralela a esta, e iria fazer, portanto, descobria este ponto novo, né? E iria fazer esta linha que é paralela a esta, ok? Bom, ficamos então por aqui, até uma próxima.